Senhoras e senhores fissurados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E olha que beleza eu trouxe hoje para vocês. De antemão, ele está com marcas de água, está com um pouquinho de sujos aqui, mas infelizmente foi inevitável. Eu cheguei aqui mais cedo para gravar, caiu uma chuva e agora abriu um solzão e permitiu que esse vídeo fosse gravado. Então, antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda muito a chegar a mais pessoas, aos seus amigos, compartilhe com eles, porque a variação de hoje está muito bacana. É um carro realmente, assim, que visualmente dispensa comentários. Pouquíssimas pessoas não se agradam com esse visual. Mas vamos lá, vamos conhecer tudo que tem aqui dentro, para ver se aqui dentro e esse conjunto realmente vale a pena. Vamos lá! Fissurados, e como de praxe, vamos começar aqui com a frente do carro. E olha só, que coisa boa falar isso. Farol de LED, seta de LED, milhas de LED, cromados, imponência, sensores. Assim, realmente, parabéns para a Honda, para quem desenhou, porque isso aqui ficou assim sensacional. Ao meu ver, eu não tenho nada o que falar desta versão. Salvo que versões anteriores, 2020, por exemplo, a gente está falando aqui de um Honda Civic EXL 2021/21, especificamente de dezembro. Então, assim, quase a remessa final do que a gente tem de Civic dessa geração G10 aqui. E como versão EXL do 21, ele já vem com a milha e o conjunto de farol em LED, todo 100% em LED. Coisa que não acontece na geração 2020 para esse carro, 2020 para baixo. Não tem LED aqui nem aqui. É lâmpada, tudo halógeno, infelizmente. Mas aqui em 21 eles acertaram, fizeram essa, posso chamar de correção, e olha só, que coisa bonita, que coisa que realmente vale elogio e vale falar. Meus amigos, e olhem isso, olha essa lateral, essa frente, essa traseira. Isso aqui é um mix de um carro usual, urbano, dia a dia, sedã, coupé, esportivo. Sim, é um mix que a Honda conseguiu colocar aqui. Vamos falar das rodas do carro. Muito bem, fissurados, aqui a gente tem uma roda raiada, uma espécie de cinza purpurinado, não é um preto nem um cinza fosco, é um cinza purpurinado. Assim, olha o contraste que ficou essa roda com branco perolizado. Sim, ficou sensacional, sensacional mesmo a combinação aqui. Estamos falando de um pneu aqui, né, 215/50 com um aro 17 polegadas, freios a disco nas 4 rodas. Temos aqui, senhoras e senhores, 5 parafusos, nada de 3 parafusos. Quem entendeu, entendeu. Vamos lá. Roda bonita, perfil bom, esportivo. Assim, você tem que pegar, porque o teste que eu fiz com esse carro aqui não foi teste de pegar para você e falar assim, olha só, o Inmetro falou, a concessionária falou. Não, é teste de fissurados para vocês. Então é teste na Vera, o que, que a gente conseguiu aqui. E realmente, fazendo testes, esse carro assim surpreende muito, fazendo curva, enfim. Isso vai ficar um pouco mais para frente a ser falado. Agora aqui na parte traseira do Civic, a gente também tem muitos detalhes bonitos, mas começam as ressalvas. Por que não Honda completar também Full LED aqui atrás? Por que tem que ter lâmpada halógena num carro como esse aqui atrás, se lá na frente vocês capricharam tanto? Mancada, né? Podia ter aqui, ó, já colocar um LED. Poxa, nem preciso falar muito, né? Um carro desse merece. Mas tudo bem. A gente tem um farol aqui, uma lanterna, desculpe, corrigindo, traseira, com um design muito peculiar. É um design muito diferente, mas que combinou com o carro. Ficou muito bonito aqui. Divide um pouco de opiniões. Muita gente gosta mais da frente do que da traseira, muita gente gosta mais da traseira do que da frente. Em minha opinião, ficou bem bonito todo o conjunto. Pena que aqui eles não colocaram o LED, mas tudo bem. Sensores de estacionamento no carro. Aqui um detalhe com o refletivo, mas eles fizeram todo um detalhe para chegar aqui no refletivo. Eu achei isso muito bacana. Os passarinhos estão querendo participar agora aqui do vídeo, não é mesmo? Vamos lá. Detalhe cromado aqui embaixo, assim, é muito detalhe cromado, é muito detalhezinhos assim que são extremamente bonitos, compõem muito bem a estrutura do carro, mas você tem que ter cuidado. Cuidado quando você for dar ré em uma calçada um pouquinho alta, que você vai acabar detonando um detalhe como esse. Então,
bastante cuidado. A luz de placa desse carro é em LED original, muito bem. Câmera de ré com boa qualidade e ângulos diferentes que você consegue colocar na configuração lá dentro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, de antemão, uma traseira coupé, uma traseira muito bonita, combinou muito com o carro. Uma pena que eles não fecharam para ficar assim, tirar o 10, não colocaram um LED aqui. Esse carro ele também tem uma capa plástica que protege o carpete. Isso é muito bacana. E agora eu quero mostrar para vocês o step desse carro, que de salve nunca foi usado. E aqui acessando ao step do carro, ele dobra, você não tem muita dificuldade para mostrar. É um step que nunca foi utilizado, está com as marcas de uso, está com as marcas de tinta no entorno do pneu. Aqui a gente tem um jogo completo com inclusive uma chave Phillips para você utilizar. Temos aqui todo o conjunto, ele está dentro desse isoporzinho aqui, juntamente com o triângulo, muito bem, muito legal. Aqui também, fissurados, a gente tem esse botão que você consegue pressionar aqui e os bancos se deitam para você, caso você queira aumentar ainda mais a capacidade do porta-malas. E eu faço questão de mencionar, a alça, apesar de que ela irá ocupar um pouco do espaço, ela é toda encapada, tudo é forrado, tudo é muito construído, muito bem construído. São coisas assim que fazem diferença na construção geral do carro. Uma manta aqui, um carpete de boa qualidade. Aqui no porta-malas a gente tem essa alça aqui, que você pode pressionar dos dois lados para que os bancos deitem. A gente tem uma iluminação bem fraquinha amarela aqui, mas que de salva quebra o galho. Agora aqui perto do tanque vamos falar de autonomia, e o tanque ele se abre aqui quando o carro está destravado, e quando você trava o carro, aqui trava também, você não consegue mais acessar. Isso é legal, você não precisa apertar nada lá dentro, o carro destravado, só o frentista vir aqui pressionar que vai sair. Muito bem. Falando de autonomia, o carro aqui tem um tanque com capacidade para 56 litros de gasolina ou álcool, é um carro flex. Porém, aí vai muito além do uso, vai também da gasolina, do posto, da quantidade de etanol que está sendo colocado, mas os últimos dias os testes com autonomia não estão sendo tão bons quanto foi no início dos testes. Por exemplo, no início, olha só, ele travou automaticamente porque eu não acessei o carro, então aqui você não consegue acessar mais. Mas voltando falando aqui dos testes, uma média geral que eu obtive com esse carro andando dentro de perímetro aqui urbano e rodovia foi 9 aqui dentro e média de 13 até 14 na pista, mas a média de 13. E a média geral final que eu consegui no último teste de completar o tanque e esperar esvaziar, fazendo um percurso de 240, 250 km em rodovia e o restante tudo dentro do perímetro aqui urbano. Esse carro ficou com a média geral em 9,7. Eu esperava mais, porque no primeiro teste a média ficou 11. Então assim, a gente teve uma diferença muito grande de autonomia, que se no primeiro teste a média geral ficou 11, e no segundo teste a média geral ficou 9,7 em média, então a gente entende que foram postos diferentes. Então vai muito do posto que você abastece o seu carro, do jeito que você anda, trajetos curtos, que você liga o carro, anda 3, 5 quilômetros, desliga o carro. Ele não chegou a fazer nem 8, ele vai fazer 7, o carro está frio, você vai fazer 6, 7. Então assim, isso também é levado em consideração. Na rodovia, a média, igual eu falei com vocês, eu já cheguei a fazer 14 em testes iniciais, mas a média mesmo é 13. Porém, a média geral me decepcionou um pouco, mas aí eu estou levando em consideração o posto, né, a qualidade da gasolina do posto que foi abastecido. Porque a forma que eu dirijo para os testes é a mesma. Levando em consideração também, aproveitando essa fala, de que eu ando em BR a 100 por hora. Esse carro aqui você fica em 100 por hora, 1.700 giros, 1.600 giros. Então assim, o carro ele nem sobe muito o giro. Aqui a gente está falando de 155 cavalos. É um carro que de arrancada ele não tem uma boa retomada, mas de velocidade final, depois que ele embala, ele é um excelente carro. Então, colocando assim, um modo econômico, você tirando esse modo econômico, ele vai se soltar um pouco mais, mas não é tanto.
Vamos supor, você está ali a 70, você pisa, ele vai, só que ele não vai dar aquele tranco e vai disparar, pode dizer assim. Como os testes que eu fiz no vídeo que tem do Corolla, que você ativa o modo esporte, o Corolla dispara. Esse aqui não dispara, ele tem uma rampa que depois que ele atinge ali, aí ele vai embora. Aí depois que ele chega na, vamos supor, 120, 130 km por hora, aí o giro cai um pouco, fica ali nos 2.000, 2.100 giros, e aí você desenvolve muito bem, ele entrega a sua potência aí dos 155 cavalos e vai embora. Mas esses dados que eu estou passando para vocês, mais uma vez, não estou chegando aqui falando assim, um em metro, o manual diz, não, não é manual nem metro, é o que eu testando na realidade do Brasil fiz com esse carro aqui. Aí vai de você, onde você mora, se tem muito morro, trajeto curto, carro cheio, os passarinhos novamente querendo aparecer no vídeo, e eles são sempre muito bem-vindos aqui. Muito bem, fissurados, agora aqui na parte de dentro do Civic, que bacana, que bonito, tudo muito bem acabado, bem construído. Eu acabei de entrar, o banco já te encaixa, parece que ainda mais do que lá na frente. Aqui atrás você fica bem encaixado, aqui o banco te abraça, muito, muito, muito bacana mesmo. Dizendo aqui um pouco agora sobre os detalhes da porta, uma porta que tem acabamentos em soft touch, tem acabamentos em plástico, acabamento em couro, um detalhe aqui que é tipo um aço escovado, a maçaneta ela é pintada numa cor prateada também. Os vidros são automáticos, sobe e desce com um toque ou não, depende aqui da forma como você vai controlar. PQP para todos os integrantes, não é só para o passageiro ou para o passageiro dianteiro, é até para o motorista. 4 PQPs aqui, muito, muito bacana mesmo. Agora sim, o trunfo daqui, saída de ar para o passageiro traseiro, olha que bacana. Aqui eles acertaram muito, porque lá na frente não precisa colocar o ar forte para você chegar a um ar suficiente para o passageiro de trás. Lá na frente, além de ser dual zone, que eu vou mostrar para vocês, aqui atrás chega de maneira tranquila para o passageiro. Muito bacana. Legal esse contraste também de porta e bancos com esse contraste de cinza e preto. Ficou muito bonito mesmo. Aqui o banco dianteiro, logo mais eu vou mostrar, tem esse detalhe aqui em tecido. Aqui nós temos apoio de braço central com 2 porta-copos, levando em consideração o assento do meio, ele é mais elevado, como de praxe também em carros com banco de couro. Porém, o túnel central ele é mediano para alto, ou seja, se for alguém aqui no meio, principalmente um adulto, vai precisar dividir os pés com as pessoas do lado, mas não é problema, porque temos bastante espaço. O banco da frente está regulado para mim, eu tenho 1,75 m e olha só como é que a gente está de espaço aqui dentro, tranquilamente, dá até para cruzar a perna e ler uma revista como se eu estivesse num banco de praça. Muito espaçoso, muito mesmo, muito bacana. Se for mais uma pessoa aqui, aí vai um pouquinho mais apertado, mas se for apenas 4 pessoas, vai todo mundo no conforto. Todos os integrantes possuem assento de cabeça que não é móvel, ele é fixo, mas ele é construído de certa forma que ele não é reto, ele é curvado. Então, dependendo do seu tamanho, você consegue apoiar a sua cabeça de uma maneira muito ergonômica, muito boa. Temos aqui atrás cinto de 3 pontos para todos os integrantes com Isofix. Assim, não tenho o que falar. Realmente, esse carro aqui, ele entrega muita sofisticação, acabamento. E a gente vai lá para frente. Para fechar esse pack aqui de trás, nada melhor do que essa posição com a visão privilegiada do cockpit do motorista. Então vamos para lá que o negócio fica melhor. Senhoras e senhores, aqui agora dentro, na parte do motorista, no banco do motorista do Civic, e aqui a coisa muda, aqui a coisa fica realmente muito legal. Temos aqui esse meio do carro aqui, essa parte central, ela não é baixa, ela vem aqui alta, emendando com a multimídia do carro, realmente algo muito bonito, algo muito bacana, é algo que os carros dessa categoria não tem, né? Geralmente o Corolla ele é reto aqui, o Cruze ele é reto aqui, esse aqui não, ele já vai se crescendo até aqui em cima, uma multimídia bem completa, vou mostrar melhor em detalhes para vocês, um volante com várias funções, multifuncional, piloto automático, você consegue controlar os instrumentos aqui do painel do motorista, que ele é digital, parte dele é digital, assim, realmente aqui
a coisa fica diferente. A gente tem detalhes aqui que eu vou mostrar melhor para vocês agora, que eu vou mudar o ângulo da câmera. Já iniciando mostrando o acabamento da porta, controles aqui do retrovisor, rebatimento, controle do espelho, travamento de portas, vidros. Aqui a abertura do porta-malas, ela não é alavanca, ela é um botão que fica bem aqui na porta, muito bacana também. Detalhes aqui em couro, soft touch. Parece um aço escovado, né? Maçaneta pintada. Aqui temos plástico e aqui tem o som. Todo esse conjunto da porta aqui, ele segue o mesmo padrão para a porta traseira. Muito bem, fissurados, e essa é a visão que eu tenho aqui do cockpit do Honda Civic 2021. Olha que bacana, temos aqui controles do piloto automático, aqui os controles para controlar o painel de instrumentos. Temos aqui controle de tração e estabilidade que você pode desativar. Sensores dianteiros também podem estar desativados. A altura do fecho do farol. Tem esse detalhe aqui, ele é uma textura diferente, é um plástico texturizado, mas ao mesmo tempo parece uma borracha, bem diferente. Saída de ar, que ela vem fazendo esse detalhe aqui, meio que como prateado, e aí ela vai dar continuidade aqui do outro lado, e aí fica bem bacana, sabe? Começa do lado de cá, termina assim do lado de cá. Todo o acabamento aqui, ele é em soft touch, tudo muito bem acabado. Aqui é multimídia, que eu vou agora ligar o carro e mostrar melhor para vocês. Então aqui, pé no freio, um toquezinho no botão, ele vai ficar vermelho. E aqui está Civic, tendo partida. Bom, aqui você consegue controlar todo esse painel aqui. Então apertando esse izinho com telas, você aperta lá, ele vai te dar as opções. Então você tem aqui opções de consumo, tempo e trajeto, bússola, música, celular, ou você não deixa nada. Aqui você controla e aí você vai passando aqui, por exemplo, vou colocar na bússola, ele vai me dar a minha direção, e quando eu estiver trafegando numa via, num bairro, aqui embaixo ele vai colocar o nome da rua. Muito bacana. Aqui a parte de temperatura, aqui a parte de combustível. Piloto automático, você aperta um set, ele vai e ativa, deixa setado. O cruise é o botão que fica ali, ó, vai sumir, quer ver? Eu vou apertar. Cruise Man, tá escrito bem ali. Cruise Man. Quando eu aperto esse botão aqui, some ou aparece o Cruise Man, que você está dizendo que a partir desse momento, se eu apertar o set, o piloto automático vai entrar. Aqui tem detalhe black piano, prateado. Aqui, como eu mencionei, você desativa ou ativa o sensor dianteiro. Aqui que vem muita coisa legal. Outros detalhes, freio de mão desse carro é eletrônico. Esse brake hold, se você estiver com ele ativado, você parou no morro com o pé no freio e ele estiver ativado, você pode tirar o pé do freio, que o carro vai se manter parado. Ele basicamente segura o carro para você não precisar ficar com o pé no freio por muito tempo. O modo eco fica sempre ativado, eu deixo sempre ativado. Quando você desativa, ele deixa o carro um pouco mais solto. Agora aqui para os controles do ar-condicionado, uma coisa que eu não gosto muito desse carro, apesar de ser tecnológico, né? É isso aqui. Eu quero ligar o ar-condicionado, beleza, eu ligo aqui, ó. Aperto esse botão, ligo o ar-condicionado. Ah, mas eu quero controlar a velocidade do vento. Eu tenho que vir aqui em climate, apertar esperar, aí eu venho aqui, coloco aqui nessa velocidade, aí eu quero colocar no pé, vem aqui. Quando você liga o carro, você já quer colocar o ar no talo, não dá porque a multimídia está inicializando. Então como é que você faz, né? Não dá, tem que esperar ligar, ficar no calor para depois vir aqui apertar e colocar no talo. Mas funciona bem, funciona, mas não é prático. Um ponto negativo para mim é isso. Mas vamos lá, aqui é ar-condicionado dual zone, então eu mexo aqui, ele vai movimentar, vai alterar a temperatura desse ar e dessa saída de ar. Então eu mexo aqui, olha só, aqui em cima, ela altera. Para o passageiro, a mesma coisa. Se eu apertar aqui push sync, ele vai sincronizar, então a partir do momento que eu mexo aqui, mexe o de lá também. Aqui da parte do ar, se eu apertar push alto, ele vai deixar o ar-condicionado no automático. Eu vou vir aqui, vou alterar a velocidade do vento e ele vai tirar do automático. Eu quero que fique sincronizado. Se eu mexer esse lado, as duas temperaturas mudam. Então você vai apertar aqui e quando você mexer, olha lá em cima, as duas mudando juntas, certo? Agora aqui eu posso desligar, que é um atalho. Vamos lá.
O carro ele tem um mapa bem atualizado, bem bacana. Eu gosto muito desse mapa, dá para utilizar. Não é igual um Google Maps, mas dá para você ir passando, até colorido, né? Comparado com outras versões de carros, ele é muito bacana mesmo. Acho legal que aqui fica vermelho. Temos aqui aquecedor de ar dianteiro e traseiro. Aqui na Multimídia Home você tem vários controles, configurações, conexões. Isso é muito bacana. Agora uma mancada que eu vi aqui, galera, ó. Apple CarPlay Android Auto com cabo, não é sem fio, viu? Então você tem que estar com um cabão aqui e ligar o celular para que você tenha o espelhamento. Não temos carregador por indução, isso aqui é um indicativo de airbag. Esse meio aqui central, ele corre para que você abra ele, e ele corre para cá para que você apoie o seu braço. O retrovisor, ele é fotocrômico, ou seja, bateu o farolzão lá atrás, ele vai ofuscar para você. Toda a iluminação interna é amarela. Que pena, porque lá fora eles deram um show colocando tudo em LED. Poderia ser aqui dentro também. Como eu comentei para vocês, motorista tem PQP. E muito bem, galera, muito bem mesmo. Agora a gente vai dar uma volta e vamos conversar um pouco mais. Muito bem, fissurados. Agora a gente vai dar uma volta, vou conversando com vocês no percurso e aí vou passar mais algumas informações importantes para vocês. Ligo o carro, maneiras e boas práticas de uso, olha só. Tá calor, a multimídia não ligou. Ó, eu tô querendo ligar o ar aqui e colocar vento. Eu só consigo pelo atalho. Tem que esperar ele inicializar. Agora eu vou clico. Muito bem, agora eu venho aqui e aumento a velocidade do ar. Aí assim, você tá na BR, você tem que parar aqui para ficar apertando. Não acho legal, tinha que ter um atalho melhor para isso. A ideia foi bacana, mas a funcionalidade em determinadas situações não é tão boa. Mas vamos lá, colocar o cinto. Vamos ali, conversando. Câmbio no N, apertei o botão, tirei o freio de mão. Câmbio no R para a gente dar ré e sair do local que estamos aqui neste momento. Pessoal, vamos lá. Esse carro aqui ele tem 6 airbags, tem 2 airbags laterais, 2 de cortina e 2 frontais. O kit de segurança é muito bacana, ele é bem composto, bem completo, posso dizer assim. E vamos conversar agora sobre um detalhe importante, sobre problema crônico. Quanto que é para resolver? Quais são os problemas crônicos desse carro? Hoje o principal problema crônico que eu vejo nesse carro é a lubrificação da caixa de direção. Você sabia disso? Muito bem, a lubrificação da caixa de direção. O que acontece? Essa versão G10 ela vem pouco lubrificada. Isso por questões de construção mesmo, lá na fábrica. E em determinado momento, essa lubrificação ela vai se secando, ela vai ficando fragilizada e você começa a ter sintomas no carro. Quais são esses sintomas? Travamento e agarramento do volante. Você vira o carro, o volante treme um pouquinho. Em determinados pontos mais graves, o volante até não volta. Você vai, ao invés dele voltar, ele vai e para, ele não volta. Qual que é o problema disso? Se isso for negligenciado e a caixa ela estourada é um problema, custa em média 20 mil reais. Em média, pode ser mais. Tá? Estou passando perto dos cones, você vê que o sensor ele acusa. Tá, voltando ao que eu estava falando do problema crônico do carro. Hoje, qual é o custo para você fazer esse serviço? Dentro da Honda, você paga R$ 1.880 e faz esse serviço de lubrificação da caixa de direção elétrica. Esse serviço, basicamente, eles vão desmontar a caixa e aplicar uma lubrificação de maneira melhor, bem feita. Não pouca, como em grande quantidade de carros veio. Aí é uma dúvida até que eu tenho de pesquisas, eu não cheguei à conclusão de que se foram lotes específicos ou se todos eles vieram, porque eu já vi vários modelos que estão com essa condição. E leve para fazer a inspeção, faça preventivamente essa inspeção para ver como é que está a lubrificação dessa caixa, dessa caixa de direção, porque no futuro o problema ele pode ser muito grave, muito maior. Não espere chegar nesse ponto. Faça de maneira preventiva. E galera, outra coisa também, a suspensão desse carro é muito sensível e ela não é tão barata. Então, quando você for olhar um carro desse, olhe bastante suspensão, todo o conjunto, se ele está funcionando bem, está funcionando, se vai precisar mexer.
tem um custo considerável também em relação a isso. Mas de antemão, é um carro muito estável na pista, é um carro muito bom de guiar, muito gostoso. Você se sente mais no chão, você tem uma posição de dirigir mais esportiva, posso dizer assim. O carro é mais largo, então você entra numa curva tranquilamente, sem qualquer problema de ter que diminuir muito. O carro ele tem controle e consegue fazer isso de maneira muito bem feita. Um carro hoje que infelizmente saiu de linha, infelizmente a Honda parou de fazer esse carro. Você que quer um carro como esse vai ter que recorrer ao seminovo, e carros em condições como esse, que está com todas as revisões na concessionária, óleo de câmbio já foi trocado, tudo já foi feito, inclusive essa inspeção e lubrificação da caixa de direção. Não sei se vocês sabem, mas em modelos como o G11, eles fizeram uma melhoria na fabricação, que hoje você consegue injetar com uma seringa, num ponto específico, a lubrificação da caixa. Então você não precisa desmontar tudo. Foi uma correção que eles já fizeram. Então hoje você buscando um carro como esse, busque sempre olhar a questão de revisão, se todo o histórico de óleo de câmbio, procure saber se essa questão da caixa ela já foi feita, essa lubrificação. Converse bastante, conheça a pessoa com quem você está comprando, para que você não tenha dor de cabeça quando for pegar um carro como esse. Porque se pegar coisa para fazer, preciso mexer na suspensão, preciso trocar óleo de câmbio, aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar um desconto muito bom, porque você vai ter um custo muito alto para estar fazendo isso. Muito bem, fissurados, falamos da dianteira, da traseira, demos uma volta, falamos de consumo interna, acabamentos, pneus, roda. Vamos lá, esse é um carro muito bem construído, como eu disse no começo do vídeo. A externa é muito atrativa, a interna também é. Conjuntos e recursos que esse carro tem, que seus concorrentes não têm, como por exemplo um ar-condicionado dual zone. Mas o que poderia ter aqui também? Um carregador por indução, um espelhamento sem fio, um banco elétrico, recursos que realmente poderiam ter e que a gente vai ver, por exemplo, o banco elétrico só na versão Touring, que é acima dessa, é a versão que muda o motor e é 1.5 turbo. Aqui é 2.0 aspirado, 155 cavalos. Mas voltando aqui para esse carro, com certeza uma excelente aquisição, uma excelente compra, é um excelente carro. Revendo então nem se fala. Você comprando um carro como esse vai usar, se desfrutar e vai vender ainda por um preço, se bobear, maior do que pagou, porque a busca cada dia aumenta. Mas preste bem atenção, vai comprar um carro desse? Histórico de manutenção com nota fiscal, se atente a todos os detalhes mencionados, como suspensão, kart de direção, verifique também a questão de troca de óleo, todo o conjunto de revisão, tenha ele em mãos quando você for comprar um carro como esse, para que você no futuro não tenha dor de cabeça. Eu tenho apenas elogios e algumas críticas para dizer para você. Então, gosto muito desse carro, aprovo esse carro e fique tranquilo que aqui você vai ter uma máquina em sua mão. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e eu te espero aqui para o próximo vídeo. Abraço, valeu!